Castamere, but now the rains weep o'er his halls with no one there. Hoje é dia da gente falar da história por trás da canção Rains of Castamere, essa que vocês ouviram aí no comecinho, que fala de uma vitória esmagadora de Tywin Lannister quando ele tinha apenas 19 anos. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar de músicas, né? A gente já fez um desse falando de Jane of Oldstone, da história por trás da música de Jane of Oldstones. Tá linkadinho aqui em cima. E como vocês gostaram muito e pediram, agora vamos falar da história por trás de Rains of Castamere, a música que tocou no Casamento Vermelho. E que é um lembrete para todas as famílias e casas que tentam comprar briga com os Lannister. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês darem uma olhadinha depois, né, nas nossas outras redes sociais e também se inscreverem no nosso canal e curtirem esse vídeo aqui. Estamos entregando aqui um vídeo por dia, estamos tentando e o suporte que vocês estão dando está sendo muito importante para dar esse gás aqui pra gente. Então eu peço de novo para se inscrever se ainda não é inscrito. Então agora, para começar a falar da música, eu vou ler um trechinho aqui que depois a gente vai entender esse trechinho e vai ficar maravilhoso. Num manto de ouro ou num manto vermelho, um leão mantém as suas garras, e as minhas são tão longas e afiadas, Senhor, como as que você também tem. E assim falou o Senhor de Castamere. Mas agora a chuva chora no seu salão e ninguém está lá para ouvir. A gente já começa isso daqui explicando que isso se passou numa época onde Tywin Lannister tinha apenas 19 anos, mas ele já era foda, né? A gente já falou em outros vídeos aqui que ele foi o mão do rei mais jovem da história de Westeros e ele era uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente inteligente em batalha, tanto que em Game of Thrones, quando o Robb Stark começa a ganhar do Tywin em batalhas, eles até falam, né? Você era muito jovem, ganhava de todo mundo e agora tem um garoto ganhando de você e tudo mais, então eles já fazem referência a essa época. Bom, Rochedo Casterly fica no oeste, assim como Castamere, que era o reino dos Reynes, né, da Casa Reyne. A Casa Reyne, o seu símbolo era um leão vermelho. Aí vocês já entendem um pouquinho dessa música, né? Um manto de ouro ou um manto vermelho, um leão mantém as suas garras. O símbolo da Casa Reynes era um leão vermelho, enquanto o símbolo da Casa Lannister é um leão dourado. E o castelo deles, ele era construído em minas, né? Então eles foram cavando tão fundo minas de ouro e prata, que quando não tinha mais ouro para cavar, eles começaram a construir ali, fortificar um castelo absurdamente foda, né? Os Reynes, eles tinham também muita riqueza e muita influência, só que eles eram vassalos dos Lannister, tanto que na Dança dos Dragões, né, de House of the Dragon, eles ficaram do lado dos verdes, seguindo os Lannister, que resolveram apoiar aí a ascensão do Aegon ao Trono de Ferro. Porém, os Reynes se juntaram com os Tarbeck e começaram a ensaiar uma rebelião contra a Casa Lannister, porque o Lord Lannister, né, que comandava tudo, não era o Tywin. Tywin tinha apenas 19 anos, era o Tytos, o pai dele. O pai dele não era um comandante tão forte, tão hábil quanto o Tywin era, né? Então eles tentaram ir pra cima do Tytos, só que o Tywin tava por lá. E aí o Tywin já mandou carta de rendição pros dois lords, o Lord Tarbeck e o Lord Reyne, sabendo que os dois iam recusar, certo? Depois da recusa, o Tywin montou seu exército com 3.000 homens e 500 cavaleiros e foi pro ataque, começando pelo mais fraco, pelos Tarbeck. Essa batalha demorou um pouquinho ali, foi meio breve até, e o Tywin matou todo mundo, pegou o Lord Tarbeck machucado, né? E o Lord Tarbeck tentou negociar com eles e falou, ó, o que vocês quiserem, a minha esposa vai pagar, é só chegar lá no castelo e pedir pra ela e tudo mais. Porém, né, o Tywin entendeu isso daí e ele não tava ainda com tanto sangue nos olhos pra acabar com as duas casas. Ele queria só mostrar que os Lannister, eles são realmente mais poderosos e que não é bom se meter com eles. E aí, ele enviou o seu irmão pra ir lá negociar esses tratados de rendição. Porém, quando o Kevan, que é o irmão do Tywin, chegou lá pra falar com a esposa do Alderan Tarbeck, né, que é a Ellen Tarbeck, ele deu lá as condições de rendição pra ela e ela riu na cara deles, porque nesse meio tempo ela tinha mandado corvos
para os Rhaenys, e os Rhaenys estavam a caminho para socorrê-la. Então ela falou o seguinte pro irmão do Tywin Lannister: vocês não são os únicos leões do oeste. Meus irmãos estão vindo e as garras deles são tão grandes e afiadas quanto as suas. Ela falou isso daí e se preparou para um cerco, né, pro caso dos Lannister tentarem fazer um cerco em volta do castelo. Só que o Tywin já ficou puto, já invadiu o castelo, matou ela e matou todo mundo que tava lá dentro. Depois que ele matou a galera, pegou alguns reféns, escravos e tudo mais, ele botou fogo no Tarbeck Hall, que é o castelo dos Tarbeck, e esse fogo foi visto por todo o oeste. E os Rhaenys saíram apressados para tentar ajudar os Tarbeck e chegaram lá a tempo de ver esse fogo. O Lord Rhaene, ele era um lord também meio jovem e meio estabanado, então ele não raciocinava muito, ele não era muito calculista, e o nome dele era Roger Rhaene, conhecido como Leão Vermelho. Ele tinha cerca de 2.000 homens, porque ele saiu correndo e pegou apenas 1/4 das forças dos Rhaenys. E aí, ao invés dele voltar para casa, que é o que um Lorde sábio faria, porque ele sabia que ele não conseguiria vencer os Lannister nos números, ele pensou, teve a ideia genial de: vamos surpreender, o elemento surpresa vai ser favorável a nós. Isso obviamente não aconteceu, o Tywin arrebentou com ele ali, então o Lord Rhaenys pegou o que sobrou e vazou, voltou para Castamere. Certo, ele foi correndo, tomou flechada no meio do caminho, teve que ser carregado, chegou lá, ele estava tão machucado que o irmão dele é que teve que assumir as tratativas e as estratégias militares. Nisso, os Rhaenys pensaram: a nossa fortaleza, Castamere, é uma mina, é para baixo, né? São castelos extremamente ricos, mas é uma arquitetura surreal também, em rochas e tudo mais, só que é para baixo. Então, de novo, quem vê de cima não vê um castelo muito foda, mas 90% desse poder está para baixo e é uma fortaleza impenetrável. Esse castelo nunca foi invadido, nunca foi tomado, basicamente como é no vale também, são defesas naturais muito fortes. E depois que os Rhaenys colocaram todo mundo para dentro do castelo e começaram a armar suas defesas, eles se prepararam para a batalha. Então eles mandaram corvos para todos os seus aliados, só que ninguém veio, porque o recado que os Lannister mandaram botando fogo lá nos castelos dos Tarbeck, lá em Tarbeck Hall, serviu de aviso para todo mundo. Então ninguém se meteu, ninguém se intrometeu nessa guerra contra os Lannister. Os aliados dos Lannister, é claro, chegaram, então o Tywin chegou para atacar Castamere com o dobro de força que ele tinha no começo dessa rebelião. Bom, aí começa o momento foda de Tywin Lannister, né? Os Rhaenys mandaram uma carta pro Tywin e falaram: ó, você não tem força para invadir o nosso castelo, nós temos uma fortaleza impenetrável e nós temos comida e água aqui dentro para 3 anos, nós podemos resistir a um cerco por 3 anos. Então, mande os seus irmãos para cá como reféns e aceite a nossa rendição e nos dê perdão pelas nossas afrontas, que nós voltaremos a ser seus vassalos fiéis. Então foi essa a carta, a proposta de rendição que o Tywin recebeu. Só que ele não queria saber de rendição, e ele também não mandaria os homens dele, que eram muito mais, né? Era muito mais, mas ele não mandaria esses homens lutar nos túneis ali, porque aí ele certamente perderia, porque realmente é uma fortaleza impenetrável. O que o Tywin fez? Ele fechou as minas. Como era tudo túnel, ele fechou, ele selou as minas de Castamere. E depois que ele fechou essas minas de Castamere, ficou todo mundo preso, não passava nenhum rato pelas pedras ali que ele colocou para selar todo mundo dentro desses túneis. Então, o Lord Rhaene foi com a sua galera, cerca de 400 pessoas, entre mulheres e crianças também, para dentro desse túnel, achando que seria uma fortaleza que resistiria por 3 anos ali com comida e água, mas o Tywin selou esse túnel. Beleza, ninguém vai sair daí. Aí, o problema acabou? Não acabou, porque o Tywin depois desviou um rio. Ele demorou 3 dias apenas para controlar o riozinho que fica próximo ali de Castamere, o rio que deu o nome a Castamere, né? E desviou esse rio para dentro dessas rochas. Nenhum rato passava, mas a água achou seu caminho. Tem até essa citação no livro, eles falam desse jeito, né? Nada passava por lá, mas a água achou seu caminho pelas frestas das rochas. E nesse momento, alagou tudo. Então essas 400 pessoas que estavam lá dentro, mulheres, entre elas mulheres, crianças e civis, foram mortos afogados. Alguns soldados que estavam perto ali do bloqueio de rochas falaram que eles ouviram no começo da noite alguns gritos bem pequenos aí de gente clamando por piedade, mas depois de manhã já não se ouvia nada. Depois disso,
as minas de Castamere, né, o castelo de Castamere, nunca mais foi aberto, e ele serve sempre como um lembrete para todos que tentam se meter contra os Lannister. E é por isso que essa música é cantada também no Casamento Vermelho, porque os Stark estavam desafiando os Lannister e naquele momento, né, até o Bolton lá, o traíra Bolton, chega pro Robb Stark e fala, né, os Lannister mandam seus cumprimentos, né, então essa música é um lembrete sempre que ela é tocada geralmente por aliados dos Lannister que estão mandando um recado, ó, quando os Reynes se colocaram contra os Lannister, todos os Reynes morreram. A casa Reyne foi extinta nesse momento e Castamere também nunca mais foi aberto. Era rico, era uma arquitetura absurda, teria muita coisa lá pra você pegar de riqueza, só que o Tywin cagou pra isso. Porque Rocher do Casterly também é muito rico, é mais rico ainda, ele tem mais ouro ainda, então ele não precisa daquilo. Então ele acabou com seus rivais, e essa é a história de Rains of Castamere. E a letra da música é perfeita, ainda mais quando a gente sabe disso. Now the rains weep for his laws, and not a soul to hear. Good voice! Então assim acaba a história milenar da Casa Reyne, uma casa que vem desde a Era dos Heróis, desde os primeiros homens, tentou se rebelar contra os Lannister achando que tinha poder o suficiente, eles tinham homens o suficiente, eles tinham uma fortaleza impenetrável, só que os Lannister tinham Tywin Lannister de apenas 19 anos. Essa é a história por trás da canção Rains of Castamere. Eu quero saber o que vocês acharam, então comentem aqui embaixo. Muito obrigado de novo por todo o suporte e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.